como a gente vai poder se aceitar depois de tanto erro? Aí parece que há um trauma, parece que há uma barreira muito grande para muitas pessoas. Como eu posso ter amor próprio? Como eu posso voltar a me amar depois de tantos erros cometidos, depois de tantas besteiras, depois de tantos, né, de tantas coisas erradas? Então hoje, dentro do Evangelho, a gente tem uma palavra de Deus para o teu coração. Lucas, capítulo 15, versículo 14, fala do filho pródigo. Porque ele, Tiana, a gente falou sobre pessoas que não foram amadas, pessoas que foram rejeitadas desde pequeno. Mas a história conta que esse pai, ele cuidou dessa criança. Ele tinha pai. O pai dele tinha amor. Então ele foi bem tratado. Só que a gente, irmão, a gente tem um negócio chamado soberbo, orgulho. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que a gente quer. Igual a Tiana estava conversando com um rapaz esse dia. Ele queria tanto uma coisa que depois ele ligou e falou assim, mas não é o que eu queria mais. Então, a gente é complicado. Então, o que fez esse rapaz ele fazer todas essas besteiras, não foi falta de amor, não foi falta de família. Então, tem muito mais coisas que pode levar uma pessoa a cometer vários atos. Verdade, Deus, fala mesmo com nós. Cometer várias loucuras. E depois ele ficar com uma autoestima baixa e ausência de amor pela própria pessoa, pela própria vida. E eu comecei aqui no começo falando em Mateus capítulo 12, se eu não me engano, que uma pessoa que não gosta de si mesmo, a casa dele fica vazia. Verdade. E se a casa fica vazia, irmão, então o diabo tem oportunidade de agir, o diabo tem oportunidade de trabalhar na vida dessa pessoa. Então preste bem atenção, Lucas capítulo 15, e versículo 14. Por que tem muita gente que não se aceita? Por que tem muita gente que não consegue se amar? Porque você julga na tua cabeça. O que eu fiz foi muito grave, o que eu fiz, as besteiras que eu fiz na vida são imperdoáveis, não tem como Deus me perdoar, e nem eu me perdoo. Então esse é um dos motivos que muita gente não consegue se amar hoje. E por não se amar, se torna uma pessoa que se auto-rejeita, e por se rejeitar, o diabo quer. O diabo quer pessoas que não gostam de si mesmo, porque aí a sua casa está vazia. Até você está se abandonando, até você não se gosta mais. Então a mensagem de hoje é assim, ó, Lucas capítulo 15, versículo 14. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E ele foi e chegou nos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. O nível de vida dele foi caindo. Ele perdeu a herança, o pai dele deixou ele ter a experiência dele, é o que a Tiana falou, cada um tem que ter sua experiência de vida. E nem Deus te proíbe você ter sua experiência, porque muitas coisas na tua vida podem mudar no decorrer da história, você crê e diz amém. Amém. Muitas coisas que você queria, você pode não querer amanhã. Muitas coisas que você achava que seria bom pra você, amanhã você pode falar que não quer mais. E Deus deixa você, irmão, porque Deus é liberdade. Aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. Você tem liberdade de ter a tua experiência assim. O amor, irmão, não prende ninguém. O amor deixa as pessoas livres. Quer ir embora, meu filho? Vá. Quer ter tuas experiências? Tenha. Quer conhecer a vida? Conheça a vida. E esse menino vai e ele vive uma vida dissoluta. E por viver assim, a Bíblia Sagrada diz que ele perde tudo que tem. Esse é uma das coisas que Deus colocou no meu coração. Por que tem muita gente que não se perdoa? Porque você viveu dissolutamente. Você vive, como se diz, uma pessoa... Como é que fala? É vida louca. Vida louca. Quer fazer de tudo que vem na cabeça sem refletir, sem meditar. Ele gastou tudo que tinha. Ele perdeu o dinheiro dele, irmão. Ele perdeu toda a herança dele. E a Bíblia Sagrada diz que ele ficou desempregado. E havendo grande fome naquele lugar, ele foi procurar um serviço. E chegando nos cidadãos daquela terra, recebeu uma oportunidade. E uma oportunidade ainda humilhante. E quando você está num espírito de depressão, irmão, tudo que te oferecer para você tá bom. Quando você está vivendo uma vida que se nem você se ama, por que você acha que os outros vão te amar? Se nem você se gosta, por que você acha que vai conseguir coisas boas na vida? Se nem você acredita que Deus ele tem o melhor para a tua vida, então por que os outros vão te dar coisas boas? Então comece em você, e por ele viver nesse espírito, porque a gente se pune. E a gente acha que tudo que acontece na nossa vida, a gente merece, mas a gente tem que padecer, e de certa forma sim, mas você não pode viver assim. Então ele foi apacentar porcos, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele está apacentando os porcos, ele está com fome, ele não tinha comida, irmão. Olha o nível que esse rapaz chegou. Ele não tinha um almoço, ele não tinha merenda, ele não tinha o café, o pão, ele não tinha refeição para levar para o trabalho. Ele estava tão na dificuldade, e quando você está se sentindo assim,
Você aceita porque você sabe que você está vivendo, como se disse, eu fiz coisas para merecer passar por isso, pastor Marco. Você pode ter feito, mas isso não significa que você vai viver assim para sempre. Amém, Jesus. E isso não é, irmão, o teu final. Isso serve de experiência para a tua vida. Não para você ficar, como se diz, atolado no charco de lodo. Deus vai se inclinar para a tua vida, irmão, e vai tirar você desse lugar. Amém, Jesus. Mas para isso você vai entender uma coisa. Deus te ama apesar de tudo que aconteceu. Vou repetir. Sabe como é que você vai voltar a se amar? Quando você saber que apesar de tudo, Deus ainda te ama. Oh, glória a Deus. Sabe como é que você vai voltar a se amar? Sabe como você vai voltar a se aceitar? Sabe como você vai voltar a cuidar de si mesmo? Quando você acreditar que Deus ainda te ama e nada te separou você do amor de Deus. Você pode estar longe de Deus, você pode ter feito as maiores loucuras, as maiores besteiras, mas Deus, o teu Pai, ainda te ama, irmão. Glória a Deus. Ainda pensa em você do mesmo jeito, como diz aqui, Deus é amor, irmão. Aleluia. E quando ele está vivendo naquela situação, olha a palavra revelada que Deus me deu. Fala mesmo, Jesus. Ninguém lhe dava nada, versículo 17. Olha que palavra, Tiana. Glória a Deus, aleluia. E tornando em si. Por que tornando em si? É porque é alguém que já saiu de si. Não estava mais amando Tá nem entendendo? É alguém que se abandona, irmão. É alguém que não tá mais nem aí. Aconteça o que acontecer, eu mereço passar por isso. Mas aí vem o juízo, aí ele tornou para dentro da casa. Você lembra que eu falei da casa vazia? Se você deixar a tua casa vazia, irmão, você vai de mal a pior. Os espíritos imundos vai levar você sempre para baixo, sempre para lama, sempre para você para depressão. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele primeiro, antes de voltar, escute, antes de ele voltar ao Pai, a casa. Ele voltou para dentro de si. Ele voltou e está dizendo, escuta, irmão, às vezes nem você gosta de ver o que você é. Às vezes nem você gosta de enxergar, irmão, as coisas que existem dentro de você. É por isso que você se esquece, é por isso que você se abandona, é por isso que você deixa, irmão, a tua vida, como se diz, seja o que Deus quiser, mas Deus quer o melhor para a tua vida. Deus quer que você, sim, seja uma pessoa mais feliz, que você tenha, irmão, uma vida com abundância. E a Bíblia Sagrada diz que ele tornou para si. Ele tornou em si, outra tradução diz que caindo em si. É alguém que já tinha saído de si. É alguém que deixou a casa vazia. E quando Deus me deu essa palavra, Deus fala para mim e para você, irmão. Deus quer que você volte para dentro, que você esteja presente. Ele te deu essa vida, Ele te deu esse corpo, Ele te deu essa oportunidade, Ele te colocou nessa terra. Antes que você saísse do ventre da tua mãe, Ele já te conhecia, sabia que você ia passar por vários momentos difíceis, mas Ele não quer que você se abandone. Ele não quer que você, irmão, você mesmo está abandonando você. Não é as pessoas que te abandonaram, você se abandonou. Não é as pessoas que te iludiu, você mesmo se iludiu. Glória a Deus, aleluia. Ninguém te iludiu, você mesmo se iludiu. Santo, não é as santo, pessoas que santo. mentiu, a pior mentira, irmão, é quando você mesmo mente pra você. Aleluia, Jesus, fala mesmo com nós. Para de colocar a culpa nas pessoas, irmão. Decanta lá, manassurianda, decanta lá, baixei. Para de colocar as culpas na... Você mesmo se iludiu, você mesmo se abandonou. Você... Sabe qual que é a pior traição, Tiana? É quando você mesmo se trai. É verdade. Sabe qual é a pior traição? É quando você mesmo se trai. Sabe qual que é a pior mentira? É quando você mente pra você mesmo. É verdade, Senhor. Sabe qual é o pior problema, irmão? É quando nem você quer olhar pra dentro de você. Aí você se droga, você bebe, aí você tenta passar uma vida olhando pra fora. Você não quer olhar pra o que tá dentro. Você não tem coragem de encarar. O que eu vou ver dentro da minha casa? Aleluia! Porque o teu corpo, irmão, é a tua casa. O teu corpo é o Deus. templo do Espírito. E por mais que ele esteja destruído, irmão, Deus pode trazer a glória da segunda casa. pra Oh, tua glória a Deus, aleluia. Eu creio. Por mais que você esteja hoje, irmão, vivendo uma vida abaixo da média, Deus está dizendo, a tua vida pode mudar. E a Bíblia Sagrada diz que, voltando em si, hoje Deus coloca uma palavra no meu coração. Tenha coragem, irmão, escute. Por mais que você tenha defeito, você também tem qualidade. Tenha coragem de entrar na tua casa. Tenha coragem de olhar para dentro de você. E por pior que seja, irmão, porque aí começa a mudança missionária, Tiana. É verdade. Enquanto você se abandonar, não tem jeito. Enquanto você mesmo virar as costas para você, irmão, nem Deus pode te ajudar. Enquanto nem você, irmão, tiver coragem de querer se ajudar, nem Deus pode te ajudar. É verdade. Antes dele buscar Deus, ele voltou em si. Ei, mulher, ei, homem, você que escuta essa palavra nessa noite, você vai ter coragem de olhar para dentro de você. Oh, glória a Deus. Você aleluia. fez muitas coisas erradas, mas é olhando para dentro de você que você vai achar a saída, porque Deus também está dentro de você. Amém, Senhor. Você é a casa de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que tornando em si, aí vem a revelação. Você não pode se abandonar. Você vai ter que voltar, irmão,
Entra para dentro da casa. Eita, Jesus. Entra para a sala, entra para a cozinha, aquele quartinho que você não quer que ninguém veja, entra para dentro, analisa, examina tudo e retém o bem. Não é para você, irmão, se rejeitar, não é para você se abandonar, mas é para você recomeçar com Deus. Aleluia. E como é que recomeça, pastor Marco? Voltando para dentro de si. Por mais que você fez besteira, não tenta sair de si. Volte para dentro de si. E aí vai trazer o quê? A palavra que Deus coloca no meu coração. A tristeza que você sente, irmão, não é para morte. Muita tristeza, irmão, é para arrependimento. Oh, glória a Deus, é verdade. Muitas pessoas não querem sentir essa tristeza. Ele voltou para dentro de si. E quando você volta para dentro de si, você vai começar o quê? Analisar tudo que você fez. E olha o que ele fala aqui, Tiana. É o que muita gente está fugindo. Você bebe para fugir, você bebe para não pensar, você usa droga, você faz o que você faz para fugir. Você não quer analisar a situação. Você não quer meditar nas besteiras que você fez. Fala mesmo, Jesus. Então olha aqui. E tornando em si, louvado seja o nome do Senhor, ele pensou, quantos jornalheiros do meu pai, os empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Por que você chegou nessa situação, camaradinha? Deus, né? Se os empregados estão vivendo melhor, então ele tem que voltar para dentro, para meditar, para analisar. Quem está lá? Quem está lá com meu pai? Os empregados dele estão vivendo melhor que eu. Ele começa, irmão, a ponderar, ele começa a refletir na vida. Aleluia. Você tem que analisar a tua vida, você tem que examinar. Não deixa os outros examinar você. Não deixa os outros examinar você. Examine a tua vida você mesmo, irmão. Aleluia, Senhor. Deus mandou a gente, irmão, não julgar os outros. Você tem que examinar a tua vida. Temos que amar as pessoas. Examina tudo, mas retém o bem. Temos que amar. Tem muita gente que começa a olhar para dentro de si, aí pega a faquinha do remorso e começa a se esfaquear. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você encontre uma saída em Deus. Quantos empregados de meu pai... Irmão, escute. Por mais que você fale que o mundo é um lugar terrível, tem muita gente conseguindo viver bem, sim. É verdade, Senhor. Esse dia eu estava ouvindo uma palavra dizendo que ser pobre não é maldição, irmão. Ser pobre é alguém que foi desafiado por Deus, irmão. Eita, Jesus. A viver na terra. Com toda a dificuldade, você vai rompendo em fé. Mesmo que você não tenha, irmão, o ouro ou a prata, mas Deus te deu a fé para você, irmão, vencer toda a dificuldade. Verdade. Tem muita gente, irmão, com pouco, vivendo bem. Verdade. Os empregados do meu pai, nem os herdeiros, os empregados do meu pai estão vivendo bem. É que às vezes a gente não sabe viver, irmão. A gente não sabe viver, a gente mesmo se engana. Escute, guarda essa palavra no teu coração. A gente mesmo se ilude, a gente mesmo se engana, a gente mesmo, irmão, se trai, você mesmo. E quando isso acontece, a gente mesmo se abandona. Aí não tem como nem Deus ajudar. Verdade. Antes dele buscar reforço em Deus, escute, ele voltou para dentro de si, ele analisou a situação. Olha onde eu cheguei. Missionário Tiana, muitas pessoas podem dizer, olha onde eu cheguei. Muita gente não gosta de analisar a própria vida. É verdade. Às vezes gosta de usar a vida dos outros. Olha que ponto eu cheguei. Olha o que eu estou querendo comer, Senhor. Olha o tipo de vida que eu estou vivendo. Mas lá na casa do meu pai, os empregados comem melhor. Então ele tem uma palavra aqui. Levantar-me-ei. Sabe onde começa a autoestima? É quando você, irmão, está dentro da casa e você diz, não vai ficar assim não. Eita, Jesus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer, pai, pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno, reconheço, não sou digno de ser chamado teu filho, mas como um servo teu. Olha só. Ele nem queria ser filho, presta bem atenção, irmão. Quando a gente faz um monte de besteira na vida, a gente nem acredita que Deus ama a gente mais. Estou pregando para pessoas, escute, você que está ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem. Às vezes você não se ama, às vezes você não se acha merecedor de viver bem, porque você já fez muitas coisas erradas. E coisas que você mesmo nem se perdoa, e coisas que você mesmo se abandonou, se você acha que você não tem jeito. Missionário Tiana, eu não tenho jeito. Meu Deus. Missionário Tiana, se você soubesse o que eu já fiz. Pastor Marcos, se você soubesse as coisas que eu já fiz, nem Deus me ama. Fez uma coisa que é encantador. Ele se levanta e ele teve uma atitude, vou ter com meu pai. Oh, glória a Deus. É uma pessoa, irmão, escute, olha aqui para mim, escute bem o que eu estou dizendo. Verdade. O pastor que fala, olha aqui para mim, eu não estou mais sendo gravado agora, glória a Deus. É uma pessoa, irmão, escuta aqui, que ele não se conformou com a situação. Ele entendeu que ele fez coisa errada assim, mas ele entendeu que ainda havia solução, ainda esperança.
voltei com meu pai. Agora escute, irmão. Nós estamos falando sobre Jesus. Deus, ele continua te amando do mesmo jeito desde o primeiro dia. Escute, desde o primeiro dia que você veio ao mundo, Deus te ama. Deus não mudou nada o amor dele pela tua vida. O problema é que você não consegue se amar. Mas Deus continua te amando. Você não consegue se perdoar, mas Deus já te perdoou. Você não consegue cuidar de você, mas Deus está dizendo, volta para mim porque eu cuido de você. Eu cuido de você, irmão. E quando você recebe o amor de Deus, ele vem voltando com esse pensamento. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E a Bíblia Sagrada diz que ele estando longe ainda, Tiana, ele nem chegou perto da casa do pai. Olha o que o amor faz, irmão. O pai sai ao encontro do filho e o abraça e o beija. Glória a Deus, aleluia. O filho ainda não orou. Olha aqui para mim. O filho ainda não contou as barbaridades que fez. E o pai nem deixou contar. Mas só a atitude dele ir até lá, irmão, ele acreditar que o pai amava, que o pai ainda ia receber. A Tiana falou sobre pais que colocam os filhos para fora de casa. E ele não, ele saiu espontaneamente, Tiana. Verdade. Mas mesmo assim, apesar de todas as besteiras que ele cometeu, escute, ele teve coragem de voltar. Aí entra a lição da humildade. Para você alcançar milagre na tua vida, irmão, você vai ter que deixar o teu orgulho de lado. Verdade. Às vezes, irmão, nós temos mania de perfeição. Ninguém é perfeito. Você sabia que ninguém é perfeito? Você sabia que não é só você que errou na vida? Você sabia que não é só você que fez besteira na vida? E quem não fez ainda vai fazer? Verdade. Lá na nossa igreja, quando a gente prega, a gente tem uma mania de dizer assim, ó, quem não fez cagada na entrada vai fazer cagada na saída. É verdade. Então aguenta, irmão. Quem aponta você agora, irmão, pode ter certeza. Quando Jesus pegou aquela mulher, quem lembra aquela mulher? Pegaram aquela mulher no ato de adultério. Sabe o que Jesus fez eles refletirem? Ele diz, quem de vocês não tem pecado, joga a primeira pedra. O que Jesus quer dizer? Quem é que não faz cagada? Quem é que não faz, irmão, coisas erradas? Quem é, irmão, que não faz coisas que amanhã pode chorar amargamente? Jesus diz, quem não fez nada de errado, seja o primeiro a jogar pedra nessa mulher. E a Bíblia Sagrada diz que eles pensaram bem. Tiana, eles pensaram bem. Verdade. E eles viram que eles também tinham erro. Todo mundo erra. Todos nós erramos, irmão. Todos nós erramos. E a maior lição que Jesus ensina é a lição do perdão. Perdoa para você ser perdoado. Às vezes você se abandonou. Escute. E quem se abandona, irmão, o diabo, ele aproveita da vida dessas pessoas. Hoje eu quero dizer para você, sabe quando você vai voltar a se amar? Quando você acreditar que Deus te ama apesar de tudo. E vou entregar uma profecia para você que está me ouvindo. Aleluia. Acredite se quiser, nada vai te separar do amor de Deus. Glória a Deus, eu recebo essa palavra. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, Aleluia, nem a distância, eu nada, creio. nenhuma criatura, nem você mesmo pode separar você do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus continua te amando. E sabe quando isso acontece, ô missionária Tiana? Quando eu recebo o amor de Deus, evangelho, irmão, é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você não se ama, mas eu quero pregar hoje nessa noite que tem alguém que te ama. Talvez você não se perdoa, mas eu quero pregar para você nessa noite que tem alguém que morreu na cruz para te perdoar. De todos os seus pecados, ele derramou o sangue dele, irmão, para te perdoar de todos os seus pecados, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando levaram um paralítico para Jesus, que abriram o telhado, onde nós viemos uma parte desse filme, abriram o telhado, e quando colocaram aquele homem paralítico diante de Jesus, sabe o que Jesus viu? Jesus viu a necessidade muito mais de perdoar aquele homem do que falar para ele, levanta e anda. Primeira coisa que Jesus olha para ele, porque na consciência nossa, irmão, nós sabemos que erramos. Então, para você mudar a tua vida, primeiro, Deus vai mostrar para você que Ele te ama e que Ele te perdoa. Jesus disse para aquele homem, perdoado, escute, perdoado estão os teus pecados. Você precisa acreditar nisso, irmão. Enquanto você não receber o perdão, enquanto você não acreditar no amor e no perdão de Deus, você não vai se levantar. Eu estou falando sobre amor próprio, eu estou falando sobre como voltar a se amar depois de tantos erros cometidos, crendo no amor de Deus e crendo no perdão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você não se perdoa, mas Deus te perdoa, Glória e Deus a te Deus. cura, e Deus está dizendo para você, você vai levantar de novo, minha filha. Em nome de Jesus. Você vai voltar a caminhar, você vai voltar a se cuidar, você vai voltar a ser alegre, você vai voltar a olhar para dentro de você, você vai olhar de novo para a tua vida e vai saber que tem coisas boas, existe coisas boas dentro de você. E tudo que aconteceu na tua vida, irmão, vai servir como uma experiência da parte do Senhor. O pai abraça, escute, o filho sujo, abraça o filho fedendo porco, abraça e o beija. E quando o filho começa a dizer a nossa historinha, né? Eu pequei. E toda pessoa que faz coisa errada, irmão, sempre tem essa
essa palavra na boca. Eu pequei, eu fiz tudo errado, eu não mereço nada. Me trata como um servo teu. A Bíblia Sagrada diz que Deus, ele não dá o que a gente pede, irmão. Deus dá muito mais além. Quando você conhece o amor de Deus, escute, quando você conhece o amor de Deus, ele pediu para ser empregado. Mas quando você conhece o amor de Deus, você sabe que Deus dá muito mais além, abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Aleluia. Deus mandou trazer o anel, que significa você ainda é filho. Deus tem uma aliança com você. Deus mandou trazer roupas limpas. Deus mandou trazer sapato para os seus pés. E Deus ainda falou, o Pai, falando para o povo, ide pegar um bezerro cevado, matai, comamos, bebamos e se alegramos. Porque esse menino, sabe como é que ele estava? Morto. Sabe uma pessoa que se abandona? Ele já está morto. Sabe uma pessoa que parou de se amar? Uma pessoa que só vive se culpando? Você já está morto. Esse menino estava morto e reviveu. Sabe o que vai fazer você reviver? O amor de Deus, irmão. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Por isso que ele diz, eu vim para que você tenha vida. E vida com abundância. Escute, se ninguém te aceita, eu sei que tem alguém que aceita você. Oh, glória a Deus, aleluia. De tudo que é errado que você fez lá, de todas as coisas erradas que você fez, eu sei que tem muita gente que não vai te aceitar. Mas eu sei o endereço, Tiana, de alguém que te aceita. Glória a Deus. Eu sei que tem muita gente que jamais vai querer te perdoar, mas eu sei de um endereço de alguém que te perdoa. Oh, glória! Se ele ensinou nós a perdoar 70 vezes 7, é porque ele perdoa muito mais do que nós, irmão. Amém, Jesus. Eu sei que tem muita gente que jamais vai querer te perdoar. Mas eu sei do endereço, irmão, de um Deus. Oh, glória a Deus. Que ele sempre vai te aceitar. E sabe como é que a gente muda, Tiana? Sabe como é que a gente se aceita? É quando nós sabemos que Deus nos aceita. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem uma palavra que diz, a Cassinha falou esses dias, eu amo a Deus, sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. Verdade. Jamais você vai conseguir amar, irmão, se você não receber o amor. E você não consegue receber o amor, sabe por quê? Porque você se culpa demais. Você sabe que você fez coisas erradas. E você também evita Deus entrar na tua vida. Você evita ter esse contato com Deus, porque você acha que você não é digno. Mas mesmo ele achando que ele não era digno, ele foi para o abraço do Pai. Eu quero dizer para você que Deus te ama. Aconteça o que acontecer, não sei o que você fez, não sei o que você aprontou, não sei dos seus dilemas e nem sei dos seus traumas. Mas Deus manda dizer para você, irmão, Deus, ele sempre vai te aceitar. Deus vai te aceitar quando nem você se aceita. Vou repetir. Deus, ele vai te aceitar quando nem mesmo você se aceita. Deus, ele vai te amar quando nem você se ama. Deus, ele vai te perdoar quando nem mesmo você se perdoa. Hoje o programa é Encontro com Deus. Sabe por que acontece uma mudança? Porque quem encontra com Deus, irmão, encontra com amor. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, ele vai cuidar de você quando nem você se cuida. Traz sapato para ele. Porque você está andando assim? Porque está andando desmazelado? Traz roupa limpa para ele. Porque você está andando assim? Aleluia. Quem ama, cuida, irmão. Deus vai cuidar de você quando nem você quer se cuidar. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse espírito de depressão, esse espírito imundo que entrou no teu caminho, está saindo nessa noite pelo amor de Deus, pelo nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Se você não se aceita abençoado, se você não se aceita abençoada, Deus te aceita. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele foi recebido, ele foi aceito, ele foi abraçado, ele foi amado, ele foi cuidado. E Deus falou para mim na mensagem dessa noite, se é para mim pregar o evangelho, irmão, eu vou pregar o evangelho dessa maneira. Sabe como é que você vai voltar a se amar? Quando você recebeu o amor de Deus. Verdade. Sabe como é que você vai aprender a perdoar? Quando você recebeu o perdão. Sabe como é que você vai aprender a se cuidar? Quando você deixar Deus cuidar de você. E Deus me deu uma palavra para mim meditar com os irmãos. Obrigado, chega mais perto, irmão. Jesus. Aleluia. Chega junto. Gálatas capítulo 5 e verso 22. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Se você quiser acompanhar comigo, obrigado, Gálatas. Deus, por essa palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, Jesus. Irmão, se tem uma coisa que me faz... Por que vocês perdoam? Porque não foi perdoado, é simples, é matemático. Verdade. Por que você ama as pessoas, pastor Marcos? Porque ele me amou, irmão. Deus me amou quando nem eu me amava. Deus me perdoou quando nem eu me perdoava. Deus me aceitou, irmão, quando nem eu estava me aceitando. Eu tô querendo vazar da minha vida e Deus quer que eu fique aqui porque Ele vai me amar, Ele vai te amar, irmão. Aleluia. Fica dentro desse corpo abençoado. Glória a Deus.
Irmão, Deus quer dizer para você, apesar dos teus erros, não abandona o teu corpo. Eu vou te entregar uma profecia agora, Tiana. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quer uma profecia, filho do pródigo? Quer uma profecia? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Por quê, pastor Marco? Porque é Ele que perdoa a sua iniquidade, é Ele que perdoa a tua iniquidade, é Ele que cura as tuas enfermidades. Amém, Salmo Jesus. de número 103. Glória a É Deus. Ele que usa de misericórdia, porque Ele conhece a tua estrutura Amém, e sabe Senhor. que você é pó. Não abandona o teu corpo, não se abandona, abençoado de Deus. Não abandone a tua vida, irmão. Deus ainda tem coisas grandes para fazer na tua vida. Se ame. Eu quero que você entenda essa mensagem. Deus está te cuidando de você para você voltar a se amar. Há um tratamento de Deus nessa noite, irmão, para tua vida. Amém, Jesus. Quando Glória Deus a cuida Deus. de você, Ele está dizendo assim, ó, aprenda a se cuidar também. Quando Deus te ama, Ele está dizendo, aprenda a se amar também, porque você vai ter que amar muita gente que eu vou colocar no teu caminho. Se ame. Amarás o teu próximo como? Como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como? Como a ti mesmo. E se você não se ama, como é que você vai amar os outros? Verdade. Se nem você se aceita, como é que você vai aceitar os outros? Se você não se perdoa, como é que você vai perdoar os outros? Se você não aceita o perdão de Deus, como é que você vai perdoar as pessoas? Verdade. Às vezes a gente é orgulhoso demais, a gente quer ser perfeito demais, irmão. E aí a gente sofre. Você não é perfeito, mas se você for humilde, a graça de Deus vai vir sobre a tua Oh, vida. glória a Deus. Tiana, Deus me deu uma palavra, Gálatas capítulo 5, verso 22. Glória a Deus. Foi ensinado para nós, os evangélicos, que o fruto do Espírito Santo não é para nós, o fruto é para as pessoas. Nós servimos as pessoas. Ou seja, a bondade, a fé, né, e etc, etc. Isso daí é o que você faz para os outros. Não, Deus falou para mim que não. Glória a Deus. Sabe o que é fruto do Espírito Santo? Você é a árvore. É verdade. E a tua vida, irmão, tem que ter fruto. Você também tem que ter. Isso daí sai de dentro de você. Como é que você vai dar fruto se você não tem? Verdade, Jesus. Como é que eu vou dar fruto de bondade se eu não tenho bondade dentro de mim? Se eu não cuido nem de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Verdade. Se eu não tenho fé nem pra mim, como é que eu vou produzir fé pros outros? Então o fruto do Espírito Santo, irmão, escute. Quando o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus é derramado no teu coração, irmão. Escute, Deus vai ensinar você a ter o domínio próprio. Guarda essa palavra. Domínio próprio. Autocontrole. Pra quê, pastor Marco? Pra você nunca se perder mais. Pra você Aleluia. nunca fazer coisas, escute, que venha atrapalhar a tua vida espiritual, que venha atrapalhar o amor que você sente por você mesmo. Você vai se respeitar. É verdade. O problema é que nem você se respeita. Como é que os outros vão te respeitar? Verdade. O problema é que nem você se valoriza. Como é que os outros vão te valorizar? O problema é que nem você se ama. Como é que os outros vão te amar? Gálatas capítulo Amém, 5 Jesus. e Glória a versículo Deus. 22. Deus está fazendo um tratamento na tua vida Amém, Jesus. para você também aprender a se cuidar. Faça mesmo tratamento E diz da assim, minha vida, Deus. mas o Aleluia. fruto do Espírito é amor, caridade, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. A minha palavra está escrito temperança. Alguma Bíblia está escrito domínio próprio. Ah, pastor, mas não é Deus que vai dominar a minha vida? Não, irmão. Quando o Espírito Santo está na tua vida, ele ensina você a cuidar de você também. É verdade. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se alguém se destruir o templo, também será destruído. Então Deus não quer que você destrói. E não significa também que Deus vai ficar paparicando você toda hora. Deus quer que você se domine. Deus vai ensinar você a dominar a si mesmo, cuidar de si mesmo. Aleluia. Deus vai ensinar você a usar a tua fé. Deus vai ensinar você a ser benigno com você mesmo, bondoso com você mesmo. Se tem uma coisa, irmão, que eu aprendi com Deus, é que eu sei que Deus me ama. E se Deus me ama, eu também posso me amar. Glória Guardou a Deus. palavra? Guardou a palavra? Glória a Deus. Se Deus me ama, eu também posso me amar. Se Deus é benigno comigo, eu também posso ser benigno comigo. Se Deus, irmão, me perdoa, por que eu tenho que ficar me punindo ainda? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, Oh, irmão. glória a Deus. Aleluia. E tudo que aconteceu na tua vida, irmão, se você ama esse Deus, se você é amado por esse Deus, nada vai te separar você do amor dele. E tudo vai contribuir para o bem, nunca para o mal, mas tudo para o bem. Tudo que você viveu e está vivendo, irmão, serve como trampolim, uma experiência para você crescer e desenvolver teu lado espiritual. E se você errou muito, a Bíblia diz que quem mais peca é quem mais ama. Você ainda vai amar muito esse Deus ainda, porque Deus ele nunca deixou de te amar. Verdade. Deus nunca deixou de te amar. Você que afastou de Deus, você que não se ama, mas Deus continua te amando do mesmo jeito. Chega mais junto perto de Deus. Bondade, benignidade, mansidão, temperança, fé e a temperança na minha Bíblia são domínio próprio. Você vai aprender a cuidar de você.
Você aprender, irmão, a saber aonde você deve ir, o que você deve fazer. Você não vai mais se destruir abençoado. Aleluia! Deus hoje entrega uma mensagem para o teu coração. Recebe o amor de Deus e deixa Deus te cuidar. E quando isso acontece, irmão, você também se cuida. Você também se ama. Você também se valoriza. Que Deus te abençoe. Deus quer mostrar para você que você tem valor, irmão. Por mais que você esteja sujo, Deus vai dar uma limpadinha aí. Aleluia! Eu poderia até cantar aquela canção, né? É. Você é o espelho Verdade. que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus. Reconhecer Pode o teu pai e a tua mãe te abandonar, irmão. Deus ele sempre vai te aceitar. Glória a Deus, Pode os teus aleluia. amigos, seus melhores amigos, entre aspas, virar as costas para você. Deus sempre vai te aceitar. Deus te aceita até quando você mesmo não se aceita. Eu termino essa palavra. Acho que tem uma canção aqui para nós meditarmos. O que está faltando para o ser humano se amar é ter um encontro com Deus. Verdade, Senhor. Porque a maioria de nós já fizemos coisas terríveis, irmãos. E cheguemos num ponto que se nós não buscar Deus, nós não vamos conseguir se amar. E se a gente não consegue se amar, a gente quer abandonar a nossa vida, e aonde o diabo aproveita e faz a sua vida virar um inferno. E faz a sua vida uma bagunça. Verdade. Se ele expulsa o demônio e a casa está vazia, os demônios voltam. Você tem que estar presente. Você vai cuidar dessa casa. Deus quer restaurar você, irmão, porque Ele vai te dar domínio próprio. Aleluia! Você vai saber comer, você vai saber se cuidar, você vai saber, irmão. A Bíblia diz beber, mas não embriagueis. Você vai ter domínio. Porque você não quer mais se destruir. Agora você quer ter vida. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Oh, glória a Deus Deus! restaure a tua vida por completo, irmão.